Boa noite, queridos amados irmãos. Estamos reunidos esta noite para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Permita, Mestre Jesus, espíritos amigos, caravaneiros do bem, que possam neste momento nos envolver, dando intuição, entendimento, esclarecimento, para que nós possamos falar a respeito do Livro dos Espíritos, mas que seja feita a vontade do Pai, graças a Deus. Hoje nós vamos ler, estudar seres orgânicos e inorgânicos, a pergunta 60 em diante. Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 60, é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? E os espíritos respondem sim. A lei de atração é a mesma para todos. A lei é sempre a mesma, e o que diferencia os seres é o estado evolutivo de cada um ser. Por exemplo, na pedra já existe a união, mas a evolução está no seu início e por isso não apresenta movimentos externos, ao contrário dos vegetais, que têm um desenvolvimento visível. O mesmo acontece com os animais e os homens, cada um apresentando maiores recursos obtidos com a evolução infinita. Então, meus amigos, por essa resposta dos espíritos, sabemos que todo o universo está em evolução. Uns ainda primitivos, uns mais elevados e outros já como espíritos angelicais. Material, vegetal, hominal, todos nós estamos sempre em evolução. Na pergunta 61, Kardec pergunta aos espíritos: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aos inorgânicos? Os espíritos respondem: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Nenhuma diferença nos corpos inorgânicos. O princípio vital está ainda embrionário e só vai aflorar nos vegetais, utilizando para isso o concurso do tempo que, em síntese, é o que comanda os diversos estágios dos seres orgânicos e inorgânicos na escalada da evolução. Tudo indica, queridos irmãos, que, como somos seres imortais, sempre estamos em evolução. Ao do homem primitivo, aos seres angelicais. Quanto mais nós evoluímos, mais nos aproximamos do Pai. Na 62, pergunta Kardec: qual a causa da animalização da matéria? E os espíritos respondem: sua união com o princípio vital. O princípio vital é o princípio da vida, e só quando sua presença na matéria se torna atraente, a vida se aflora de uma forma visível, partindo daí para as reproduções sucessivas da espécie, em conquistas contínuas, até chegar ao homem, certamente o ápice da criação. Na 63, pergunta Kardec aos espíritos: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra,
é efeito ou causa? Os espíritos respondem: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que absorvem e assimilam. É um determinismo divino que os seres orgânicos absorvem por automatismo, ganhando força e movimento para se reproduzir dentro de cada espécie. A presença do princípio vital é a vida e sua ausência representa morte. Então, meus amigos, já sabemos que o princípio vital está em todas as ordens da natureza. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Tudo parte do fluido universal, que é a origem de toda a matéria que conhecemos e da que não conhecemos. No fundo, é a matéria enriquecendo a própria matéria, sob a diretriz de um princípio espiritual, que é o espírito mortal, esse andarilho do infinito. Na 65, Kardec pergunta aos espíritos: o princípio vital reside a um dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético, o fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Comentário: fluido vital é uma espécie de motor que impulsiona o perispírito, a fim de que ele possa modelar e organizar biologicamente os seres orgânicos com suas diversas apresentações no campo da carne. A extinção desse fluido nos seres orgânicos provoca a morte dos seres. Ele sai da natureza para animar os seres e volta à natureza quando ocorre a extinção destes seres. Na 66, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, responde os espíritos, sim, modificando segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela só recebe, não os dá. Comentário: esse princípio está em toda parte. Ele é o oxigênio, o hidrogênio, o sangue, o magnetismo, a eletricidade, enfim, uma série de energias ligadas ao corpo físico dos seres orgânicos e pode ser transmitido de uma pessoa para outra, através de transfusões de sangue, respiração boca a boca, passes magnéticos, água fluidificada e outras formas de transmissão de energias para reabilitação de vegetais, animais e os homens. Na 67,
pergunta Kardec aos espíritos. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Os espíritos respondem a Kardec. Ele não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que essa agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessário para produzir a vida. Nosso comentário. Uma vez ligado à matéria, ele se desenvolve paulatinamente, dando ao ser orgânico cada vez mais possibilidades de locomoção e vitalidade, provocando no ser o que chamamos de complexidade, através da multiplicação das células pela divisão. Então, meus queridos irmãos, já sabemos a importância do fluido vital, do fluido universal, e agora o complemento para a existência dos seres imateriais, seres materiais e seres animalizados ou hominais. Que Deus continue nos envolvendo para que nós possamos cada vez mais aprendermos mais sobre a sua criação. Assim, queridos, Mestre querido Jesus, Espíritos amigos, falangeiros do bem, falangeiros do amor, agradecemos por esta oportunidade, que possamos assimilar esse estudo e pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da tarde e noite de hoje, em nome de Deus. Graças a Deus. Até a próxima terça-feira, em que estaremos estudando a pergunta 68 do Livro dos Espíritos, que fala a vida e a morte. Muita paz para todos.